Maravilha! Agora sim, gatas. Vamos começar então o nosso encontro de hoje, a nossa trilha de oportunidades, entender como a gente olha para a nossa trilha de oportunidades, que é o primeiro passo a gente olhar para ela, e depois a gente decide aí se a gente vai caminhar e principalmente como a gente vai caminhar. Como já estávamos aqui falando deste som delicioso que está aqui fazendo fundo no nosso começo, a gente vai de fato começar respirando como sempre e vamos respirar ao som dessa música. Então eu já te convido a pegar teu papel, tua caneta, se você for o lugar onde você vai anotar aí o que a gente vai conversar nesse dia de hoje. E também pegue a água, deixa aí do teu lado, que além de estar calor, a gente também vai integrar bastante informação. Então, depois de tudo isso, feche seus olhos um pouquinho, chegando ao final de mais um dia. Mas ao início desse momento, que apesar de breve, quando a gente coloca ele aí, comparando com o nosso dia, a gente vai acessar bastante informação importante para tudo que a gente vai vivenciar ao longo desses próximos dias, mas também para tudo que a gente talvez já esteja vivenciando. Então eu te convido agora a respirar, a começar esse momento com a sua respiração, centrando em você, inspirando, soltando o ar, e com o ar solte seus ombros, solta o pescoço, se quiser dar uma alongada, respira com calma. Traz a sua atenção para você agora a partir da sua respiração. Inspirando e soltando com calma. Sentindo o seu corpo, estando presente. E se você quiser, nesse momento, através da sua respiração, traz também uma intenção para esse momento da sua vida. A gente sabe que tem um eclipse se aproximando, mas independente desse eclipse, eu quero que você sinta agora no seu coração, através da sua respiração, o que o teu coração está pedindo, o que o teu corpo está te pedindo nesse momento. Que intenção está pedindo para se apresentar nesse momento para você? E traz ela através da sua respiração e desse momento de consciência. Deixa essa intenção chegar no teu coração, chegar na tua mente. Quando ela chegar, respira. Solta. E agora apenas aproveite esse momento para dedicar a você, ao teu caminho, ao teu processo. Integrar, que você possa integrar todas as informações, a troca que a gente vai ter aqui da melhor forma. Solta o ar e quando quiser pode abrir os olhos por aí. Bora lá então, gatas da minha vida. Vamos aqui conversar sobre a nossa trilha. O que eu já queria explicar para vocês? Eu falei lá para vocês que quem está aqui, né, no ao vivo, quem tiver hoje ao vivo, vai ganhar um presente no final, que é justamente, já vou começar contando o que é esse presente para vocês já descobrirem como é que vocês vão fazer para acessar isso. É justamente esse material que eu estou usando. Então, geralmente, vocês sabem que eu amo, né, uns slides ou então o mapa mental, que é uma coisa que eu tenho usado muito nos últimos meses e eu gosto muito. Então, todas as informações que a gente vai conversar, então o caminho que eu construí, que eu fui construindo ao longo das últimas semanas, os assuntos que eu quero trazer para vocês, estão aqui dentro desse mapa mental. Então, vocês que estão aqui, né, além de vocês, eu vou disponibilizar para vocês acessarem essa nossa aula de hoje até o dia do eclipse, né? Então, na verdade, vou deixar até o dia 20, o eclipse é dia 17, vou deixar uns 3 dias depois ali para vocês poderem rever com calma, e vocês vão ganhar mais esse material. Como é que vocês vão fazer para eu poder enviar esse material para vocês? Eu vou colocar o link de um formulário, já vou até colocar aqui no chat para quem quiser já ir preenchendo, podem ir preenchendo. Por quê? Nesse link do formulário, vocês vão pôr o nominho de vocês ali, tudo para eu poder entrar em contato, para poder enviar para vocês. É um link, vocês vão conseguir abrir exatamente esse mapa mental e vocês conseguem acessar e visualizar, tá, o mapa aí para vocês.
Nesse formulário, o que, que é? São os dados de vocês e você já vai colocar lá se você tiver alguma dúvida. Então, se você quiser já ficar com o formulário aberto e se for surgindo dúvida, você já vai colocando lá, fique à vontade. Então, eu já vou até mandar o link aqui para vocês, que eu deixei ele aqui já separadinho, para vocês poderem já ir preenchendo, porque assim você pode depois aí ter esse material para você acessar e usar. E lembrando aí, né, do que a gente conversou e também do que pode vir aí de insight, então é uma forma de você ir acessando isso por aí. Deixa eu já disponibilizar para vocês. Além disso, o que teremos mais que vocês vão receber? Essa segunda parte eu vou mandar lá no grupo. A gente vai ter um material de 13 dias de preparação. Porque hoje, dentro do Tzolk'in, a gente está iniciando uma nova onda encantada. Uma onda encantada é um período de 13 dias que começa com uma intenção, que é a intenção sobre a qual a gente vai fazer uma ativação energética no final desse nosso encontro de hoje. Então, o nosso encontro de hoje é o dia 1 dessa preparação. Mas tem mais 12 dias, né, e mais 12 movimentos que eu coloquei ali para vocês num PDF, que foi uma canalização que me veio quando eu estava montando o nosso assunto aqui da aula e tal. Falei, precisamos fazer esse movimento juntas. E são coisas, um dia é reflexão, um dia é exercício de escrita, outro dia é exercício de botar a mão na massa mesmo, enfim. Então tem várias coisinhas. São coisas simples que eu vou fazer junto com vocês também. Então vou viver essa preparação aí junto com vocês, porque eu já fui fazendo ela aqui, mas de uma outra forma. Mas o que veio ali para mim, eu vou viver isso junto com vocês também. Então eu vou mandar esse PDF, é um PDF que tem toda a preparação lá, eu vou mandar lá no grupo, tá? Porque aí vocês conseguem acessar, ler tudo, se tiverem dúvida, vocês vão me falando, e também ir relendo, né? E vendo com calma ali cada passo dessa construção aí que a gente vai fazer juntos. Essa preparação vai pegar esses dias pré-eclipse, o eclipse e os dias pós-eclipse. Porque a gente sente ao longo, não é só no dia do eclipse que a gente sente ele semanas antes e a gente fica sentindo ele ainda algumas semanas depois de forma um pouquinho mais intensa, mas a gente trabalha os assuntos desse eclipse por meses. Por isso que é tão importante a gente olhar para essa trilha de oportunidade, porque a oportunidade não é só agora que esse eclipse está quase acontecendo, ou no dia desse eclipse aconteceu, ou logo depois. Não. Essa trilha de oportunidades, ela pode se espalhar ao longo desse período todo. E é claro que neste momento os sinais estão mais fortes, algumas questões estão mais intensas. Então, por isso, é importante a gente se dedicar a essa preparação para que a gente possa ter mais clareza, né? E também ter mais tranquilidade e confiança para estar segura em relação a esses sinais que a gente vai enxergando. Então, a gente vai conversar sobre esse movimento, porque a minha intenção com vocês aqui é de fato que eu possa contribuir de alguma forma para que você olhe para esse eclipse não como um desafio, né? Como muitas vezes a gente olha ali quando agora talvez ainda não esteja, mas você vai ver assim, final de semana, na segunda-feira ali que está perto do eclipse, começa a surgir assim algumas notícias e conteúdos mesmo na rede social, um tanto quanto sensacionalistas, né? E a gente às vezes fica apreensivo, a gente fica preocupado, ou a gente fala assim, nossa, tá vendo? É isso que tá acontecendo na minha vida de errado. É culpa do eclipse, ou é culpa do Mercúrio retrógrado, né? Que vocês vão descobrir que o Mercúrio retrógrado tem ligação com esse eclipse, que é o que a gente vai conversar também. Mas a minha intenção é que esse eclipse não se torne uma barreira, não se torne um desafio aí para você, algo que te bote medo ou preocupação, ou então que você fale assim, nem vou olhar para isso, porque, né, enfim, não tem nada que eu possa fazer em relação a isso e tal. Eu quero que você olhe para esse momento como uma oportunidade e que você possa entender essa oportunidade como uma ajuda mesmo para você construir esse melhor momento para você e para os seus sonhos. Porque como a gente está falando de um eclipse, e também de uma temporada com forte energia aí do signo de Virgem, muitas vezes os nossos níveis de perfeição, eles vão lá pro céu, né? E a gente acha que
só é uma oportunidade quando tá tudo perfeitinho, quando for o momento vai estar tudo perfeito, vai estar tudo alinhado, e a gente sabe que não é bem assim que funciona na prática. Então, de fato, eu quero que a gente possa olhar para esses momentos que, na verdade, eu acredito que é a gente olhar com mais consciência, porque a vida ela é dual, gente, né? Não é nada é só ruim ou só bom quando a gente fala desses movimentos astrológicos mesmo, né? Ah, Mercúrio retrógrado é ruim. É ruim para quê? Depende, né? Ah, o eclipse é ruim. É ruim para quê? Depende, né? Então a gente precisa de fato olhar. Vai depender do que você está vivenciando, vai depender do olhar que você tem, vai depender do nível de conhecimento também que você tem. Então tudo isso vai ter influência. Por isso que eu tenho aí essa missão, eu defendo muito essa causa da gente olhar para os movimentos astrológicos e cósmicos como com esse olhar de buscar essa trilha de oportunidades, que eu acho que não é sobre você olhar tudo como se fosse algo positivo, mas é olhar com consciência, porque de fato também quando a gente fala às vezes, ah, não, eu tô sendo realista. Será que você está sendo realista ou será que você está sendo unilateral? E aí, talvez essa unilateralidade não funcione aqui na nossa dimensão, porque as coisas não são muito bem assim. Então, basicamente é isso. Eu quero te auxiliar a trazer uma nova visão, uma visão com mais consciência, para que você possa enxergar essas oportunidades com mais clareza por aí. Então, a gente vai entender o nosso caminho nesse processo, a gente vai entender este eclipse como oportunidade, como a gente trilha esse caminho, e a gente vai fazer isso, óbvio, usando o nosso mapa. Então, a partir de agora, o que eu vou falar para vocês, você pode ter o teu mapa aí do teu lado, enquanto eu vou te falando tudo isso, para que você vá olhando para esses pontos, se você quiser, obviamente, mas eu recomendo porque assim você integra melhor. Se não, depois você pode reassistir aqui esse momento onde eu falo do teu caminho, para que você possa enxergar esses pontos aí no teu mapa. Então, onde eu tô e para onde eu vou? Aqui a gente vai entrar nesse processo de desafios e desejos. Então, aqui eu trouxe alguns pontos do mapa que são fáceis ali da gente encontrar, mas obviamente aqui dá para a gente ir muito mais profundo. Dentro da mentoria, por exemplo, a gente vai aprofundando, né, nesses pontos, a gente vai aprofundando no momento das meninas, no momento que elas estão, e a gente vai mergulhando e entendendo cada vez melhor os desafios e desejos de cada movimento, e de cada momento, e de cada movimento que elas fazem ou que elas estão, e a gente vai direcionando aí a partir dessa ferramenta que é o nosso mapa. Então, aqui, o que a gente vai olhar primeiramente? Reconhecer as nossas emoções dentro desse processo e o caminho aí, essa dança entre Sol e Lua. Então, a gente vai partir do princípio, né? Você entender aonde está o seu Sol e aonde está a sua Lua é uma forma de você olhar para essa dança, né? Então, o Sol, ele vai te trazer clareza, ele vai trazer a tua essência, então é o teu signo, né? Então, é aquela essência que tá, às vezes, mais escondida, dependendo do momento em que você tá, ela fica um pouco mais escondida, até porque o nosso ascendente é aquele que tem, né, essa função ali de ser essa roupa que a gente veste, a forma como a gente se mostra, e às vezes ele até se sobressai, né, ao nosso sol num primeiro momento. Então, mas o nosso sol ele continua ali fazendo parte da nossa essência. E a lua que vai trazer muito para a gente essa questão do emocional. Então, você olhar para esses pontos no seu mapa, entendendo quais são os desafios e as facilidades daquele signo, te ajuda a entender também os seus desafios e as facilidades, seja para acessar a sua essência, ou para ter clareza sobre alguma situação, que é o caso do Sol, ou para você lidar com as suas emoções. Então, a mesma coisa. Quanto mais você conhece os desafios e as facilidades do signo onde a sua lua está posicionada, mais você entende como você lida com as suas emoções. Então, isso é um aprendizado muito importante da gente integrar aí ao longo da nossa vida. A gente tem aqui, eu trouxe duas sugestões de vocês olharem, né? Aqui é uma sugestão mais prática, que é o Diário das Emoções, que é justamente você escrever as emoções que você teve. Você pode descrever situações, então você pode pegar e fazer uma experiência de uma semana. Pega uma semana e você vai separar um bloquinho, vai separar um caderninho ali e você vai escrever as emoções que você teve naquela semana. Coloca o dia e aí você pode descrever, às vezes, alguma situação ou algumas situações, ou você pode listar.
Você pega ali do começo do dia, nossa, como que eu acordei? Acordei me sentindo cansada, desanimada, nananã. Já coloca ali, acordei me sentindo super alegre, disposta, tal, tal, tal. Conforme foi passando esse dia, como é que essas emoções foram se comportando? Né? Então, como é que você foi vivenciando cada uma dessas emoções? Isso é uma forma de você olhar. Quando você fizer esse diário das emoções, você vai vir e vai olhar para a lua no teu mapa. Eu tenho a Lua posicionada lá em Sagitário. Então eu vou entender quais são os desafios, geralmente, Sagitário. Sagitário às vezes tem dificuldade para assumir responsabilidade, para levar as coisas a sério ali demais, quer ficar se aventurando e esquece dos compromissos, faz piada com tudo, às vezes é aquela sinceridade demais, aquela língua afiada demais e tal, e nananã. Então, tá, que eu vivenciei de emoções que me remetem a esses desafios. Porque assim você vai reconhecendo. Isso resolve, às vezes, os pequenos problemas que a gente pode ter, que pode ter surgido aí nessa questão emocional. Não resolve. Mas o que a gente está buscando aqui na trilha de oportunidades? Enxergar com consciência. Quando eu enxergo com consciência, eu passo a retornar para que lugar? Para o meu poder de escolha. Então, se eu retorno para o meu poder de escolha, eu tenho mais domínio sobre a situação. Esse é o lance. Essa é a trilha de oportunidade. É você enxergar, ter consciência e retomar o teu poder de escolha, tá? Por quê? Se a gente fica nessa, não, mas, por exemplo, agora não é o momento de eu fazer, né, o diário de emoções. Vai ter um momento que eu vou conseguir fazer e que, né, eu não vou pular nenhum dia e nananã. A gente vai cair naquela questão do melhor momento de novo. E aí, não tô falando que você não pode escolher isso, você pode, você tem total poder de escolha para que você fale, não, não quero, não vou fazer esse movimento, tá? Essa é uma sugestão, mas enfim, eu não vou olhar para essa questão agora e tal. Você pode escolher isso. Só que a questão é, cada vez que você deixa passar uma oportunidade, porque é uma oportunidade, tá? Isso aqui que você tá vivendo, você tá aqui hoje escutando isso que eu tô falando para você, é uma oportunidade. Como você vai aproveitar isso? Eu não sei. Eu espero que da melhor forma, mas eu não sei. Mas você pode deixar isso passar. E o que pode acontecer? Toda vez que a gente deixa de fazer uma escolha, que pode ser ali um facilitador do nosso bem-estar ou da construção de algo que é importante para a gente, o acaso escolhe pela gente. Ou então, se não o acaso, algum padrão inconsciente nosso, que na maioria das vezes é um padrão destrutivo, ou é um padrão que a gente fica com essa sensação de que está preso a algo, esse padrão vai escolher pela gente. E aí, o que vai acontecer quando esse padrão escolhe, ou quando esse acaso escolhe? A gente vai repetir o ciclo novamente, né? Claro, a gente nunca passa, né? A gente nunca passa, mesmo que a gente passe por experiências muito semelhantes, a gente nunca passa exatamente da mesma forma, tá? Mas a gente sempre tem visões ali diferentes, ou participantes ali, né, da situação de forma diferente e tal, mas ainda assim você vai, às vezes, ficar se sentindo presa em algo que você teve uma oportunidade de fazer algo de uma forma diferente, talvez, do que você veio tentando, mesmo que pareça muito simples, como o Diário das Emoções. Parece simples, mas será que você não está precisando nesse momento, numa temporada virginiana, não é de solução simples que a gente precisa, de coisa prática? Virgem gosta da praticidade, sabe? Do negócio que dá para você ir lá e botar a mão na massa e construir aquilo com facilidade, né? Facilidade, pelo menos, de integrar, de colocar aquilo na nossa rotina, tá? E um outro movimento é olhar o ciclo do Sol no seu mapa. Como é que você olha o ciclo do Sol no seu mapa? É você saber em que signo o Sol está em cada momento. Então, isso a gente consegue, né? Eu sempre compartilho com vocês ali quando a gente tem uma mudança e tal. Geralmente no Story eu compartilho, sempre linkando com algum assunto ali, né? Porque eu não tenho muito esse hábito de trazer as datas ali para vocês, algo assim tal. Eu trago isso para as meninas da mentoria, né? Na visão do mês ali e tudo mais, mas geralmente eu compartilho. Olha, hoje o Sol entrou em Virgem, hoje o Sol entrou em Leão, enfim. Eu geralmente compartilho e vocês conseguem acessar esse tipo de conteúdo com muita facilidade na internet. Né? Eu gosto muito do Personário, geralmente o Personário disponibiliza as datas assim de uma forma muito clara e fácil. Então, isso vocês conseguem achar com facilidade no Instagram. Tem muita gente que produz conteúdo com essa cara mesmo de informar ali e tal, datas e tudo mais. Esse não é muito meu perfil. Eu compartilho com vocês ali, linkando com algumas
informações, mas você consegue achar fácil, né? O ciclo do Sol ali, a data em que esse Sol entra em cada signo. Sabendo disso, óbvio que você vai precisar do teu mapa. Então, você tendo o teu mapa para que você possa saber em que signo o Sol, ou em que signo cada casa do teu mapa está posicionada, tá? Porque assim você sabe que quando o Sol está em Virgem, se você tem Virgem, sei lá, casa 5, neste momento em que o Sol está em Virgem, a casa 5 do seu mapa está recebendo essa influência solar. Camila do céu, o que significa essa influência solar? Significa que é uma área da tua vida que está recebendo um holofote, tá? O Sol é aquela clareza, então podem ter mais movimentos, podem ter mais oportunidades. Mais uma vez, uma outra forma de você enxergar essa trilha de oportunidades, enxergando esse movimento, né, esse ciclo do Sol no teu mapa. Então eu entendo aonde eu estou, né, em que momento eu estou ali, olhando inclusive para as minhas emoções e olho também para onde eu vou. Então eu olho com essa clareza ali do sol. Então a gente pode olhar para esses dois pontos importantes do nosso mapa e do céu dessa forma, aonde eu estou, como eu estou, como é que está a qualidade da minha energia, que é o que a nossa lua vai mostrar, que as nossas emoções vão mostrar, e eu olho para onde eu vou, para onde a minha consciência está ali caminhando, para onde está apontando. Quem tiver dúvida depois de gente como enxergar tá, os signos no mapa, podem depois mandar mensagem lá pelo WhatsApp ou então no Instagram que eu ajudo vocês ali. O que é legal vocês terem? Vou usar aqui o mapa da flor só para vocês poderem saber. Eu gosto muito, gente, do Personari e do Astrolink, tá? São dois sites assim para gerar mapa, você consegue gerar gratuitamente, é só você ter os seus dados de nascimento. E a única coisa que eu gosto para a gente olhar, ó, aqui é o mapa da flor, que é a nossa personagem da mentoria Florescer para as aulas. Mas aqui, ó, a gente precisa dessa mandala. Então é essa roda, onde a gente tem todos os signos, tá vendo? E a gente tem esses risquinhos aqui que são as casas. Então, cara, não sei olhar, tá? Vocês precisam só me mandar a mensagem pedindo ajuda e manda essa foto, tá? Do mapa de vocês. No personagem, acho que é no personagem, inclusive, uma parte lá na hora que vocês geram o mapa tem inclusive todas as casas. Ah, casa 1, tal signo, casa 2, tem os signos lá. Mas se vocês tiverem dúvida, não fiquem na dúvida, tá? Mandem mensagem para mim, mandem a mandala de vocês, que eu ajudo vocês a olharem e encontrarem aí. Então, partimos desse ponto. Sol e Lua que vão auxiliar a gente nesse movimento de onde eu estou, para onde eu vou, quais são os meus desejos, né? Então, o que as minhas emoções estão apontando ali para mim nesse momento? As nossas emoções, elas são essas anteninhas ali também. Quais são os desafios que muitas vezes também vão estar relacionados a como eu estou vivenciando ali essas emoções. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é como você está se cuidando e se nutrindo dentro desse processo. A consciência da tua lua já te ajuda em nutrição, tá? Então, você já sai aí na frente nesse segundo ponto, resgatando uma sabedoria do primeiro ponto. Então, você saber quais são as facilidades do signo da tua lua te ajuda a se nutrir. Então, no exemplo que eu dei, por exemplo, os desafios da lua em Sagitário. Por exemplo, as facilidades de uma lua em Sagitário. Então, geralmente, a pessoa que tem uma lua em Sagitário, ela pode se nutrir muito, por exemplo, viajando. Acho que diz quem não se nutre viajando, né? Mas assim, para quem tem lua em Sagitário, mais ainda. Essa pessoa pode se nutrir estudando, aprofundando em assuntos, né? Então, Sagitário é um signo que gosta de se aprofundar em estudos, né? Em descobrir coisas novas, mundos novos, às vezes através dos estudos, não só das viagens, né? Então, seja começar algo novo, um esporte novo, por exemplo. Então, são coisas que podem nutrir essa lua em Sagitário. Então, eu sabendo aqui sobre a minha lua, eu consigo, inclusive, já trazer recursos para que eu possa me nutrir. E aí, o que a gente vai olhar primeiro? O ritmo da nossa casa 6, que vai falar muito do cuidado com o nosso corpo, mas a casa 6, ela vai falar de rotina, tá? Então, o signo que a gente tem ali na casa número 6 do nosso mapa ajuda a gente a entender, olhando mais uma vez para as lembra que é dual, olhando para as facilidades e para os desafios do signo que eu tenho na casa 6, eu consigo também ter clareza das oportunidades que eu tenho, né, olhando para as facilidades daquele signo. Então, qual tipo de ritmo, qual tipo de rotina
pode ser uma oportunidade para mim. Então, para tudo que envolve as facilidades daquele signo, vai abrir oportunidade para mim. No mínimo, uma oportunidade de bem-estar, né? Claro, ali a casa 6 a gente pode entrar. Aí entra na parte que eu amo e que eu uso muito dentro do florescer, que é o foco ali, que é a carreira, né? Então, a construção de uma carreira, de um ritmo e tal, aí entra ali dentro de casa 6 também. Mas vamos pensar no ritmo assim, rotina, tua vida e tal. Então, entendendo as facilidades do signo em que você tem ali naquela casa, você entende o que pode facilitar a sua rotina. Por quê? Porque quando a gente pensa de oportunidade, a gente pensa em oportunidade, gente, eu não estou falando para vocês só de grandes oportunidades na nossa vida. Eu estou falando de pequenas oportunidades também, porque a gente está falando da construção desse momento que é o ideal para você, né? Que é o ideal para você, né? Então, eu preciso falar de rotina, eu preciso falar de uma construção que é diária. Então, olhe para o signo que você tem na casa 6. Esse signo vai mostrar as facilidades desse signo, vai mostrar o que facilita a sua rotina e os desafios desse signo vai mostrar também possíveis desafios dentro da sua rotina, né? E desafios, às vezes, que vão envolver essa questão, né? O cuidado com o teu corpo. Então, aonde muitas vezes, né, pensando nos desafios, você pode ter uma tendência maior a sobrecarregar o seu corpo, por exemplo, porque a casa 6 vai falar do nosso corpo físico. Então, será que você não está sobrecarregando o teu corpo porque você está se expondo muito mais aos desafios do signo da sua casa 6 do que as facilidades? Né? Então, é entender que isso não é para determinar, entende? É só para te ajudar a fazer uma leitura muito mais consciente também desse processo. Vou dar um exemplo da flor. A casa 6 da flor está em câncer. Então, vamos supor que a flor está se sentindo muito exausta, que ela está muito cansada, que a rotina dela está muito sobrecarregada, que ela está ali naquela frase que a gente, pelo menos as meninas que estão aí mais próximas de mim, mentoradas e clientes do acompanhamento também, sabem que a gente está aí nessa saga de não ficar falando que a nossa vida é uma correria, que não, que a gente não tem tempo e tal, porque isso só faz o quê? A gente está imersa cada vez mais numa vida que é corrida, exaustiva, cansativa, né? Então a nossa mente fica condicionada àquilo ali também. Então a gente tem que ter muita atenção com as nossas palavras. Mas vamos supor que a flor está lá, imersa nesse processo. A flor tem uma casa 6 em câncer. Então, câncer é um signo muito relacionado às emoções. Então, a gente já sabe que a flor vai precisar o quê? Fazer o exercício do diário das emoções. Porque as emoções dela influenciam grandemente ali nos ciclos que ela vivencia na rotina. Então, beleza, a gente sabe que ela vai precisar olhar para as emoções. Outra coisa que pode acabar acontecendo, 2 pontos. A flor pode ficar muito apegada ao tempo que na vida dela, a rotina dela era tranquila, ou que ela estava, vamos supor que ela está aqui já trabalhando, né? Tá lá na vida adulta, trabalho e nananã. E lá na época que ela estava no colegial, ou na época até que ela estava no começo da faculdade, ela tinha uma rotina assim, nananã. Então, esse apego ao passado pode fazer com que a flor entre num processo de comparação com ela mesma, tá? Ou até com outras pessoas, né? Que entra nesse processo aqui também, mas esse apego ali, né, a esse passado. Assim como o signo de câncer, geralmente é um signo que tende ali a se doar bastante, né? Que por ter às vezes, uma facilidade para sentir, né? Ter uma empatia, às vezes, até ali pelo outro, que é algo, né, de signos de água, principalmente câncer e peixes, ainda mais. Às vezes a flor tá se colocando, se doando demais. A flor tá fazendo muito pelo outro num movimento inconsciente. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente não escolhe, as oportunidades de forma consciente, alguma escolha inconsciente é feita? Então, a flor pode estar inconscientemente fazendo tanto pelo outro porque ela quer muito ser vista, porque ela quer muito ser amada, porque ela quer muito receber amor. E na maioria das vezes na vida dela, ela recebeu amor quando ela foi útil. Né? E aí, o que ela faz? Ela traz esse padrão para a rotina. Vocês veem, aqui, gente, é a ponta do iceberg, tá? E tudo isso é olhando para a casa 6 dela.
A gente nem entrou, nem falei da lua dela, porque vocês já viram que é importante olhar para as questões das emoções. Mas entende que a gente aprofundando nos desafios, e aí vai depender muito dessa questão da vida, né? Esse último ponto que eu falei, vai depender de como foi a vida da flor, como é a vida da flor, como são os padrões ali, né? Isso aqui pode ter ainda mais relação quando a gente olha para a família da mãe ou para a mãe, né? Então, como são as ligações ali, porque a gente está falando de câncer, ou com as mulheres da família, as mulheres ao redor dela. Então, enfim, tem vários pontos que a gente pode aprofundar. Mas vocês veem como muitas vezes tem esses padrões ali escondidos? Então, escondidos ou até nem tantos, nem tão escondidos assim, né? Mas quando a gente olha um pouquinho, a gente já percebe. Mas entender como é que tá esse ritmo. Eu estou mais próxima das facilidades da minha casa 6 ou eu estou mais nos desafios da minha casa 6? E isso vai oscilar também, tá, gente? Beber uma água, porque olha, já tá seco e a pessoa fala demais, né? Então tem que abastecer. Então, assim, não é. Vai ter momentos em que a gente vai estar bem mais próximo dos nossos desafios, da nossa casa número 6. E vai ter momentos que o contrário, eu vou estar muito mais próximo das facilidades da minha casa número 6. Então, enfim, a gente vai oscilar. Só que se eu tenho consciência, mais uma vez, quem tem consciência tem poder de escolha, tá? Então, mais uma vez. Porque aqui, gente, a gente está falando de um lugar em que a gente tem essa oportunidade, tá? E isso teve uma aula, acho que em junho eu fiz um encontro e eu falei muito sobre isso, que a gente precisa honrar o nosso poder de escolha, porque tem gente que não consegue ter acesso à consciência que a gente tem aqui. E aí, quando a gente tem acesso a isso, a gente deve fazer isso porque a gente merece, mas é como se a gente assumisse uma responsabilidade também, né, de fazer isso com mais consciência para poder auxiliar pessoas que talvez não tenham acesso a essa consciência, né? Seja por N questões ali que estão envolvidas nesse processo de não ter acesso. E aí a gente entra, né, nesse outro ponto, que essa conexão com a intuição. E aqui entra, que é até né, no cuidado, no autocuidado holístico, entra o nosso espiritual, que vai fazer parte, que vai entrar nesse processo da gente fazer parte, né, e assumir essa responsabilidade, mesmo quando a gente tem a oportunidade de ter mais consciência, a gente já passa a ter mais responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade sobre o processo do outro, mas a gente está aqui, nós somos seres individuais, né? O nosso ego está aqui para fazer esse processo, né? De individualizar ali a gente, mas a gente está conectado de alguma forma. Tanto que, né, a gente está em troca o tempo todo, a gente vive em sociedade. Então, eu estar em contato com a minha intuição e eu me cuidar de forma holística, ou seja, por inteiro, me ajuda a perceber, inclusive, esse processo de como eu estou usando isso na minha vida, ótimo, mas também como eu posso, de alguma forma, contribuir com as pessoas ao meu redor. Porque, assim, a contribuição não precisa ser só, igual aqui hoje. Hoje eu estou fazendo essa aula aberta para contribuir com vocês de alguma forma. Mas não precisa ser assim, necessariamente, né? Ou não precisa ser, meu Deus, um super evento, né? Enfim, você pode contribuir, às vezes, conversando com uma amiga sua que está precisando de um acolhimento, de alguma forma ali, né? Você pode, às vezes, a partir do teu trabalho, se você trabalha, né, estando ali com outras pessoas, você pode ser esse canal. Só que para que você seja esse canal, você precisa cuidar deste canal, que aí já entra em um dos pontos que a gente vai falar desse eclipse. Mas por isso, se conecte com a sua intuição. Esse momento, gente, uma das oportunidades desse momento é você se conectar com a sua intuição. Pode parecer bobeira. Hoje mesmo eu ouvi o áudio de uma cliente que eu acompanho há quase um ano, que eu tô acompanhando ela, e aí ela relatou uma situação, e aí ela falou assim, nossa, Ká, eu devia ter ouvido a minha intuição. E foi uma situação, assim, rápida, mas, assim, que causou ali um desgaste emocional para ela, sabe? E ela falou, nossa, se eu tivesse ouvido a minha intuição, eu não tinha nem passado por isso. Então, gente, parece bobeira, mas não é, não é. Quando a gente escuta a nossa intuição, é batata. Ela vai levar a gente pro melhor caminho ali pra gente naquele momento, tá? Autocuidado holístico é você cuidar das suas 4 dimensões: física, mental, espiritual e energética.
estando aqui nessa dimensão energética também as suas emoções, tá? Então, por isso eu comecei falando de emoções aqui para vocês, tá bom? Então, já temos aí esse processo, como é que eu me cuido, como é que eu me nutro. Eu olho para minha casa 6 e eu me conecto mais com a minha intuição, fortaleço meu contato com a minha intuição e aqui também o meu cuidado de forma holística. Vou até deixar aqui para a gente poder ir lembrando. Gente, quem foi entrando depois, eu disponibilizei aqui no chat. Eu não sei se aparece para vocês, mas eu vou até mandar de novo um formulário para vocês poderem preencher para me contar, né, sobre vocês e também para tirar dúvidas, que tem ali um espaço para você colocar suas dúvidas. E quem preencher esse formulário vai receber esse material que eu tô usando aqui para a nossa conversa, tá bom? Então, vocês conseguem acessar, daí eu vou mandar para todo mundo que preencheu o formulário, que isso aqui é só para vocês que estão aqui hoje. E a gente vai olhar para onde aponta a nossa bússola, que ajuda a gente a entender esse para onde eu vou, inclusive, né? Então, a gente vai entender para onde está apontando, o que pode motivar a gente. Aqui a gente fala de motivação, a gente fala o que traz satisfação para a gente. Então, quando a gente está falando de oportunidade, não é sobre eu sair agarrando todas as oportunidades que tem ali. É eu perguntar, essa oportunidade está alinhada com para onde minha bússola está apontando? Se tiver, agarre. Se ela não tiver, será que você não vai estar só desperdiçando energia ou talvez desviando o teu foco do que realmente importa? Então, esses dois pontos aqui do mapa ajudam a gente a entender. Nosso ascendente, vou até colocar entre parênteses aqui, porque como vocês vão acessar depois, para vocês lembrarem. Nosso ascendente, que é a casa 1 do nosso mapa, e o nosso meio do céu, que é a casa 10 do nosso mapa. São dois pontos que eu gosto de olhar para eles quando eu preciso me direcionar, né? Então, me direcionar na vida mesmo, tá, gente? Porque época de eclipse, às vezes, é uma época que a gente se sente perdida na vida. Dependendo de como esse eclipse estiver funcionando para cada uma de vocês, a gente pode ter vocês podem ter essa sensação, né? Por exemplo, esse eixo de eclipse de Virgem e Peixes, ele é um eixo de eclipse que mexe para mim no meu eixo de casa 1. Vamos ver como é que isso vai ser. Mas, por exemplo, quando eu tive os eclipses mexeram no eixo do meu meio do céu, que é a casa número 10, então casa 10 e casa 4, mas enfim, só para vocês entenderem que mexeu com casa 10, mexeu para onde minha bússola apontava. Foi quando eu fiz a minha transição de carreira, né? Então eu fiz mudanças na minha carreira muito significativas que eu tive que trabalhar muito. Eu tenho Sagitário na casa 10, então eu tive que trabalhar muito essa minha coragem de ir para o novo na minha carreira, né? Então buscar essa aventura ali e tudo mais. Então mudou, na verdade não é que mudou, só me trouxe clareza de para onde a minha bússola estava apontando. Então, o ascendente, o que ele vai mostrar muito para gente? Como eu me posiciono. Então, ele é a casa número 1. Lembra que eu falei agora um pouco, que eu falei do sol, e eu falei, o ascendente é essa roupa que a gente veste? Exatamente, né? Então, o nosso ascendente, ele vai mostrar muito o nosso posicionamento, a forma como a gente tem se colocado diante da nossa vida. Por isso, ele ajuda a gente a entender para onde a nossa bússola está apontando. Estou me sentindo muito perdida, parece que eu não estou me sentindo eu e tal. Eu vou o quê? Olhar para o meu ascendente. Eu vou olhar para a casa número 1 no meu mapa. Que signo eu tenho ali? De novo, facilidades desse signo e dificuldades desse signo. Se eu tô me sentindo perdida, talvez eu esteja muito mais nos desafios daquele signo. Então, como eu volto a me, sabe, trabalho a energia das facilidades daquele signo. Eu me aproximo de pessoas que são daquele signo, pode ser, né? Eu posso entrar em contato com um elemento daquele signo. Então, por exemplo, eu tenho peixes no ascendente. Então, para mim, estar em contato com a água, com o mar, cachoeira principalmente, trazem para mim uma recarga e um direcionamento imenso, principalmente o mar, porque une a água, né, do meu ascendente ali em peixes, que inclusive traz muito essa questão, e a profundidade de Escorpião, que é o meu signo solar. Então, para mim, eu já sei que isso é uma forma de eu ter mais clareza de para onde está apontando, né? Então, são formas ali da gente entrar em contato. Ah, mas eu não consigo ir para a praia, não moro pertíssimo da praia, né? Então não é uma coisa que às vezes eu consigo ir toda semana. Mas o que eu uso muitas vezes? O banho, né? Então o meu momento do banho pode ser o momento de eu me conectar com a energia ali do meu ascendente também.
E a mesma coisa o meio do céu. O meio do céu, gente, a gente já está falando mais de futuro, né? Então a casa 1 é como eu estou me posicionando, como eu estou me mostrando, como que eu me encontro, né? Como que eu me sinto eu ali de alguma forma. Além da energia do sol, que a gente já falou sobre o papel dela, mas pensando nesse processo de posicionar. Estou precisando me reposicionar na vida. Casa 1, ascendente. Agora, para onde eu quero ir? O que me traz satisfação? Para onde eu vou? Para onde eu caminho? Quais características seria interessante que eu desenvolvesse para que eu me sentisse mais realizada na vida? Meio do céu, casa 10. Meio do céu, gente, vou abrir aqui o mapa da flor para vocês verem. Meio do céu é essa casa que fica aqui ó, no topo, tá vendo? Então, a casa número 10 essa setinha, né? Então a gente tem 4 linhas do nosso mapa que elas são mais são em negrito, né? Parece não, elas estão aqui em negrito. A casa do ascendente, a casa do nosso fundo do céu, que é a casa número 4, a casa do nosso descendente, que é a nossa casa número 7, e a casa do nosso meio do céu, que é a nossa casa número 10. Então, ela é o topo, é para onde vamos pensar que é como se ela fosse o que eu posso atingir de melhor nessa vida. Essa casa ela é muito ligada à carreira, né? Do que eu posso, do tipo de carreira, do que eu posso desenvolver na minha carreira e tal, tal, tal. E sim, uma forma da gente olhar, mas não só, tá? A casa 10 ela fala muito do que vai te trazer satisfação, do que vai te trazer realização, do que vai te trazer a sensação de, putz, a minha vida valeu a pena. Basicamente é isso. Então, quando eu entro em contato, mais uma vez, com as facilidades daquele signo, isso pode ser uma motivação muito grande e algo que me ajuda a retomar o sentido daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou movendo na minha vida. Então, esse é um caminho para que você pode aí utilizar na tua vida, para que você possa entender o momento em que você está, as oportunidades que estão dispostas para você. E olhando para todos esses pontos. Aqui eu vou passar, e por isso que eu vou disponibilizar o material para vocês, porque eu destrinchei pontos simples, mas aqui vários pontos sobre esse eclipse, que inclusive já fui falando aqui para vocês, mas agora a gente vai fazer esse link, vai ficar fácil de você conectar. Esse eclipse do dia 17, ele é um spoiler de 2025. Por que que ele é um spoiler de 2025? Porque a gente tem uma coisinha no mapa que chama nodos lunares. São pontos ali, um cálculo matemático que a gente faz para acessar esses pontos, que mostram para a gente onde os eclipses estão acontecendo, que ajudam a gente a saber se um eclipse é parcial, se ele é total, enfim, os nodos lunares apontam isso para a gente. Esses nodos lunares, eles demoram em torno de 1 ano e meio ali para mudar, tá? Então, eles ficam em torno de 1 ano e meio num signo e eles vão mudando. E a gente tem uma mudança em janeiro, que é no final de janeiro, gente, eu não me lembro se é dia 25, dia 29, mas é ali no final de janeiro, esses nodos lunares, eles vão mudar. Eles vão para peixes e virgem. Só que a gente já tem, por conta da configuração aí do céu do eclipse nesse dia, a gente já tem um eclipse que acontece nesse eixo. Então, ele é um anúncio mesmo, né? Então, ele é esse spoiler aí de 2025, que é esse eixo aqui de virgem e peixes. E aí, eu trouxe esses pontos para vocês realmente conseguirem ter anotado como eu vou disponibilizar esse material para vocês. E a gente vai entender como é que isso se conecta com o que a gente foi conversando aqui agora. Antes disso, eu só queria mostrar para vocês, deixa eu enviar aqui de novo, o céu. Como é que vai estar o céu do dia no dia do eclipse? O eclipse vai acontecer no dia 17 de setembro, às 23h34 da noite, então ele é bem à noitão lá que ele vai acontecer. Inclusive, lá na nossa preparação de 13 dias, o exercício do dia do eclipse é à noite, tá? Então é para vocês fazerem à noite ali mesmo. E aí, a gente tem neste dia no céu essa baguncinha aqui, né? Parece uma baguncinha quando a gente olha, principalmente se é a primeira vez que você está olhando aí, né, para um céu do dia. É basicamente isso aqui a gente tem no momento do eclipse. A gente tem a lua de um ladinho aqui em peixes e a gente tem o sol do outro ladinho aqui em virgem. Quem a gente tem aqui do lado do sol? Mercúrio. Mercúrio que ficou retrógrado praticamente o mês todo de agosto. E a gente tem quem lá do ladinho da Lua? A gente tem Saturno, que está
lá em Peixes, já caminhando em Peixes há um tempo, desde 2023, e a gente tem Netuno, que é o regente de Peixes, inclusive, e também está transitando lá por Peixes nesse momento. Então, esse é o movimento do céu. Mercúrio tem muita influência nesse eclipse, tá? Então, tudo que a gente revisou, tudo que foi retrogradado em agosto, olhe para isso, tá? As questões que talvez estejam vindo agora, elas ou têm relação, ou podem ter relação com o que você vivenciou lá em agosto, ou o que você vivenciou lá em agosto pode te ajudar a trabalhar as questões que você está sendo chamada a trabalhar nesse momento. Outra coisa, é um eclipse que pede uma ação, por menor que ela seja, por mais simples que ela seja. Por isso, eu senti tanto que fazia realmente muito sentido eu canalizar e montar para vocês os 13 dias de preparação, porque são pequenas ações, são pequenas construções, são pequenos tijolinhos que você vai colocando ali nesse dia, são movimentos que podem aguçar muito a tua intuição, se você de fato se propor a fazer aquilo ali com presença, tá? E podem vir muitos sinais ali. Então, mesmo que sejam pequenas mesmo ações, faça, porque esse Saturno, de frente para o Sol, de frente para esse Mercúrio, gente, Saturno ele vai trazer a nossa responsabilidade, né? O pessoal às vezes tem muito medo de Saturno, mas eu acho que depois que a gente passa pelo nosso retorno de Saturno, pelo nosso primeiro retorno de Saturno, pelo menos, que é com os nossos 28 a 30 anos, depois a gente passa de novo lá perto dos 60, a gente passa por outro retorno de Saturno. Tem gente que passa até por 3 retornos de Saturno aí na vida, né? Esperamos que possamos fazer isso com muita disposição e saúde, se Deus quiser. Mas conforme a gente vai passando pelos retornos de Saturno, principalmente o primeiro, que ele é um chacoalhão maior, a gente entende mais que Saturno, na verdade, ele só tá lembrando a gente, olha aqui, querida, é importante você fizer isso. Quanto antes você fizer isso aqui, antes você consegue acessar as bênçãos que você pode ter conforme você se compromete com aquilo que de fato é importante. Então, basicamente, este é o céu aí deste eclipse. E aí, o que a gente tem, né? Que aí eu separei em pontos para ficar fácil de você entrar aqui no mapa mental e ter isso fácil para você. Material e espiritual. Virgem representando a matéria, peixes representando o espírito. Então, a gente tem essa dualidade, mais uma vez, entre material e espiritual. Como está essa balança para você? Como você está lidando com essas duas dimensões por aí? Como que você está equilibrando, harmonizando essas duas dimensões da sua vida? Esteja atento aos sinais, como eu já falei para vocês. Sims e nãos em época de eclipse, eles são muito claros, muito claros. Então, eles são grandes sinais. Tá enroscando muito. No mínimo, é para você fazer de uma forma totalmente diferente. Ou às vezes é um não mesmo, sabe? Às vezes, às vezes é algo que tá enroscando tanto, ou que, né, já tá ali, ou que a gente pediu um sinal. Talvez esse seja o seu sinal. Nem sempre os sinais eles vão ser de, ai, olha aqui, amor da minha vida, é assim que você conserta, que você resolve todos os seus problemas. Não. Às vezes, gente, a trilha de oportunidades, ela é uma trilha com pedregulhos aí, tá? Essa trilha de oportunidades, sinto decepcionar você se você vê esperando uma trilha só de oportunidades maravilhosas. Às vezes elas são oportunidades de você viver aquilo que você precisa viver naquele momento mesmo, que você precisa no sentido de às vezes você precisa viver uma finalização, às vezes você precisa viver uma liberação, às vezes você precisa viver uma transformação que você está adiando, entende? Não no sentido de assim, ah, olha, essa oportunidade de você passar por esse desafio e agradecer o desafio. Nem eu não acredito muito nisso. Inclusive, falei isso hoje no atendimento de uma mentorada, falei sobre essa questão. Mas assim, às vezes é sobre como que eu vou lidar com aquela questão que já se apresentou para mim por N questões, né? Por N motivos aquilo pode ter se apresentado. Então, esteja atento aos sinais, tá? Os sinais em época de eclipse, eles são letreiros luminosos com luz neon ali, enfim, muito claros, tá? Não se cobre tanta clareza nessa época, mas não ignore o que vem. Por isso eu falei, esteja atento, tá? Às vezes, você vai estar recebendo esse sinal, esse letreiro luminoso, mas você vai falar assim, nossa, eu não sei o que eu faço com isso. Então, não se cobre a clareza necessariamente do que você fazer em épocas de eclipse. Tipo, o que eu faço com esse sinal?
respira, vai com calma, não ignora, tá? Não ignora. Coloquei vários, vários pontos de exclamação para que você não ignore o que vem, tá? Porque é muito importante, certo? E você se poupa lá na frente de BOs e perrengues que podem ser maiores. Saturno está, como mostrei para vocês, o céu do eclipse. Saturno está envolvidíssimo. E lá ele vem, desde março de 2023, ele vem pedindo responsabilidade para a gente, com a nossa espiritualidade, com a nossa saúde emocional, com os nossos sonhos. Então, esse Saturno em Peixes vem pedindo isso para a gente, ó, já faz mais de faz um ano e meio que ele está pedindo isso para a gente. E aí ele fica até o ano que vem lá em Peixes. Então, essa responsabilidade, principalmente nesse eclipse, ela vem muito forte com isso, né? E aí, por isso a gente precisa olhar se a gente tem se comprometido com a nossa saúde espiritual. A saúde espiritual, gente, ela vai envolver diversos pontos. Ela vai envolver a religião, se é algo que te ajuda a se aproximar aí da espiritualidade. Ela vai envolver a caridade, se é algo que é algo que você pode fazer de diversas formas, tá? Às vezes a gente só tem uma ideia ali de como fazer, mas a gente pode fazer de diversas formas. Vai envolver o seu contato com a natureza, como é que você está lidando, como é que está a tua conexão com a natureza. A gente está vendo toda essa questão climática, gente. Isso é esse compromisso que Saturno vem lembrar a gente disso, vem trazer a conta ali para a gente mesmo, né? Não porque ele é ruim, mas é porque a conta, né, precisa ser paga de fato. Então, como é que tá esse compromisso seu com a natureza? O que você tem feito ou deixado de fazer a favor, né, ou que está atrapalhando e se pode mudar? Então, é entender o compromisso espiritual, a saúde espiritual, ela se expande e ela se amplia para a natureza, sim, tá? Então, assuma esse compromisso dentro daquilo que te cabe. Em quem ou em que você tem depositado a sua fé? Entra um outro ponto. A fé, gente, que vai aqui além da religião também, tá? Mas em que você tem acreditado? O que tem sido o que tem fortalecido a tua fé? Na onde você tem colocado ela ali? Cuidado com o seu corpo, com a sua rotina, que a gente já conversou o quanto isso é importante, o quanto essa energia de virgem vem pedindo isso pra gente, né? E o que precisa sair do papel ou da sua mente para poder se materializar, porque esse Saturno lá de frente tá pedindo essa concretização, tá? Então, o que precisa sair? E aqui, Mercúrio retrógrado ajuda você, tá? Então, vou colocar até aqui, ó, para você olhar. Por quê? Porque nessa época que a gente passou de Mercúrio retrógrado, muito do que precisa sair do papel ou da tua mente pode ter sido resgatado, pode ter vindo para você através de um insight, de uma conversa, de algum movimento. E você é canal, mas você tem ocupado o seu lugar de canal, e aí você tem cuidado desse canal, do seu corpo, da sua voz e da sua causa, tá? Então, muito importante aqui, seja no teu trabalho, seja na tua família, no teu grupo de amigos, aonde você estiver, na tua vida e aonde você está sendo aí este canal, tá? Então, é um eclipse que fala muito dessa questão de canalizar, né? Então, de eu trazer algo de um plano e direcionar para outro, então, de eu ser mesmo essa ponte, de eu ser mesmo esse canal de alguma forma. Para isso, eu preciso de tudo que a gente passou. Conexão com o espiritual, o cuidado com o meu emocional, eu vou ter que cuidar do meu corpo, e aí assim a gente passa por todos aqueles pontos, certo? E aí, o que a gente tem aí, né, de preparação? A gente tem uma preparação para esses 13 dias, que a gente começa hoje, agora no final que a gente vai fazer uma ativação, e eu vou enviar o PDF para vocês lá no grupo. Essa canalização dessa preparação aí de 13 dias, ela foi feita com base em quê? Vou mostrar aqui para vocês. Foi feita com base na onda encantada que a gente está vivenciando. Então, dentro do Tesouro, que a gente tem esses ciclos de 13 dias. Então, a gente vai seguir lá, tem as datas e tem os nomes ali dos Kins, né? Que são dias aí do calendário, né? Do sincronário Maia. Tem os nomes de cada um desses quadradinhos, de cada uma dessas energias, para vocês saberem. Uma reflexão e uma proposta de atividade ali para vocês. E aí a gente vai passar por esses 13 dias. E a gente tem aí
essa ativação número 1 de hoje, essa onda é a onda do enlaçador de mundos, é uma onda que vai falar muito, muito, muito sobre o ego, que vai ajudar a gente a entender o lugar desse ego e vai ajudar a gente a lembrar que para ser canal a gente precisa dar para o ego o lugar que é dele, deixar ele ocupar o lugar que é dele, né? Aqui no Tzolk'in até fala sobre a morte, né, do ego, fala desse enlaçador de mundos aí como um selo que vai trazer muito essa questão da morte e renascimento, e aqui ele fala muito da morte do ego. Mas o ego, ele tem a sua função, né? O ego, ele é o que dá pra gente esse senso de individualidade, é o que ajuda a gente a ter consciência de que eu preciso me cuidar, de que eu preciso me olhar para as minhas questões, mas que eu preciso lembrar que isso tem conexão, que isso tem contribuição aí com um todo também, de alguma forma. Então, essa nossa preparação de 13 dias, ela é com base nessa onda encantada. Recomendo você entrar no site do Tzolk'in, tá? Para você poder ler um pouquinho sobre isso. Mais uma vez, tirar as dúvidas, né? Se você tiver dúvidas, você pode tirar essas dúvidas comigo, mande mensagem, chama lá no Instagram. Adoro trocar sobre essas questões com vocês. Então, dentro do que couber a gente conversar ali, com certeza eu vou auxiliar vocês. E vou contar para vocês um pouco do que vem agora, antes da gente partir para a nossa meditação. Então, essa lista, né? Esse formulário que eu mandei para vocês, você preenchendo hoje, você libera o PDF que eu usei. Então, isso aqui, esse mapa mental vai ser liberado para você poder acessar e poder ir olhando todas essas questões. É só você ir clicando, ó, você consegue ir abrindo cada um desses pontos. Então, você vai receber isso aqui hoje. Você vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre a mentoria Florescer agora neste mês de setembro, inclusive antes de ter atualização de valores que a gente vai ter em outubro, tá? Então aqui tem também sobre a mentoria. Eu vou deixar, gente, o link para vocês aqui, para que você possa, se você tiver interesse, tanto em conhecer mais sobre o Florescer, né, ou entender um pouco melhor sobre a causa do meu trabalho. Eu tenho essa sessão de semente, que é uma sessão gratuita, que você pode ali sentar e conversar comigo, né, por 30 minutos, entender o seu momento, tirar suas dúvidas, entender se o Florescer é para você, se você já tiver interesse, né, no Florescer, ou falar, cara, eu quero saber, eu quero conhecer, quero tirar dúvidas. Fique à vontade, essa sessão é para isso. Então, eu vou colocar o link aqui dentro também do formulário, mas vou enviar lá no grupo também para vocês, tá? Então, você consegue preencher. Inclusive, o formulário lá do Florescer já é uma reflexão ali, então você pode usar aí esse movimento para já refletir sobre essas questões que a gente trouxe aqui. E eu vou abrir aqui para vocês no dia 15, tá? Então, vai ser no domingo, eu vou mandar lá no grupo a pré-venda do planejamento lunar. O planejamento lunar, ele é um conteúdo que eu vim construindo nos últimos meses sobre o planejamento aliado às fases lunares. Não só de você saber dar, tá? Quando é a lua nova, não é só isso, tá? Vai muito além, vai de você aprender mesmo, você entender como você enxerga essas fases lunares na sua vida, independente da data que está no céu. E aí lá tem todo o conteúdo gravado para você entender como você constrói seu planejamento lunar e tudo mais. O lançamento mesmo do planejamento, ele vai ser só lá em outubro. Porém, eu vou disponibilizar uma pré-venda para vocês com valor de oferta, vai ser no domingo que eu vou colocar. Estou terminando de fazer alguns ajustes para enviar o link para vocês. Vai ficar válido até o final do mês, tá? Para que vocês possam aproveitar aí esse pré-lançamento, essa pré-venda, antes do lançamento que vai vir mesmo ali após os eclipses. E já contando para vocês, dia 5 de outubro teremos encontro presencial, né? Então, para quem participou do último, que algumas de vocês pediram, teve gente que me encontrou. Eu falei que essa semana teve até uma colega que encontrou eu na academia e falou, ai, você não vai fazer encontro? Só que ela até, acho que não vai conseguir nesse dia 5, mas já falou, ai, já faz outro e tal, né. O próximo seria só no final do ano, que é o encontro que eu faço mesmo de ano novo, que vai ser antes ali do Natal, mas eu já decidi fazer esse agora no dia 5 de outubro, pra gente se encontrar aí depois dos eclipses, né, então a gente tem esse eclipse dia 17 e dia 2 de outubro, a gente tem outro, certo? Então, eu vou disponibilizar esses links lá para vocês. E eu trouxe aqui, né, essa reflexão. E antes da gente ir para a mensagem, a gente vai fazer a ativação. A mensagem tem uma frase ali que eu quero que vocês levem aí com vocês nessa época de eclipse. Mas é justamente
a gente entender que essa construção, né, esse momento ideal, ele pode ser construído, que o nosso poder de escolha, né, então quem tem consciência tem escolha, vou até colocar essa frase aqui dentro para vocês também, então quem tem consciência tem poder de escolha, né, cuidar de que a justificativa, né, com essa justificativa de deixar, de ficar usando isso, né, de, não, vou escolher, eu vou deixar para fazer as coisas no momento ideal e tal. Então, cuidado com isso, porque muitas vezes é uma justificativa, às vezes até, como eu disse para vocês, tem a ver com questões inconscientes, que aí é importante cada um desvendar ali nessas questões. E quanto mais inteira a gente estiver na gente, inteira que eu falo, por isso eu falei tanto de facilidade e desafio de cada signo. Isso é inteireza, tá? É você consegue compreender melhor que esses imprevistos eles acontecem, mas que se a gente está inteira em nós, na situação que a gente está vivenciando, eles não têm o poder de acabar com a gente, né? A gente não tem aquela sensação de que aquilo tá, meu Deus, destruindo. Então, esses dois pontos, né, são as minhas intenções e o desejo mesmo de que a gente possa caminhar por essa trilha, né, que a gente possa trilhar esse caminho aí, essa trilha de oportunidades com essa consciência. Certo, minhas gatas. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa antes da gente ir para a nossa ativação, ela é bem rapidinha. Vou colocar uma music, mas se vocês tiverem alguma dúvida, enquanto eu vou abrindo aqui a nossa música, podem mandar no chat ou podem abrir o microfone se vocês quiserem, tá? Eu deixei aqui, mandei, né, o link do formulário. Maravilha, eu mandei. Vamos lá. Se vocês tiverem aí algum cristal que vocês queiram trazer pertinho de vocês agora, fiquem à vontade. 2 que eu sinto, 3, vai? Que eu gosto para esse momento, até pensando na música, tudo. Ametista, quartzo rosa e selenita, tá? Que inclusive foi o que eu escolhi para estar aqui. Sempre uso ela e eu quartzo cristal nas gravações e nas aulas, então ela sempre tá por aqui, mas gosto muito desses outros dois também. Certo, gatas? Eu vou começar com uma música e vou mudar, tá? Depois no meio do caminho, que é a última música que eu vou colocar. Ela é a música que me inspirou aqui a criar essa trilha de oportunidades e outros movimentos que estão rolando. O planejamento lunar, na verdade, que a trilha ela veio dessa construção do planejamento lunar. E essa música, né, essa segunda música que eu vou colocar para vocês, ela veio aí, né, para realmente ilustrar, né, o planejamento lunar e já veio junto agora para a trilha. Então, vou compartilhar aqui primeiro. A gente vai começar nesse som gostoso. E se você tiver com o seu cristal, pode pegar ele, deixar aí nas suas mãos ou deixar do seu lado. Se você quiser colocar no seu cardíaco, pode colocar aqui na região do seu coração. Feche os seus olhos. Fique confortável. Se você estiver sentado e quiser, pode encostar. Respira profundamente. Solta o ar com calma. Traz a sua atenção para você agora. Sente o seu corpo, sente os seus pés, as suas mãos. Percebe a sua coluna, percebe o alinhamento do seu corpo nesse momento. E você vai trazendo consciência agora, de novo, para aquela sua intenção lá no começo. Qual intenção você traz para esse momento de agora, para esse dia de hoje? O que é importante para você? O que você sente de trazer no seu coração nesse momento? Deixa essa intenção tomar conta de você. E você vai agora levar a sua consciência
seu coração. Vai percebendo essa região do seu corpo. Se você quiser, pode colocar as mãos no seu coração. Vai concentrando sua atenção e a sua intenção no seu coração. Inspira, solta. E agora, essa intenção vai receber essa ativação do dia de hoje, dessa frequência do enlaçador de mundos, que ajuda a gente a compreender quais são as oportunidades, quais são os caminhos, as aberturas de caminho que precisam acontecer para que a gente materialize essa intenção. E essa ativação vai estar concentrada no teu coração. Ao longo desses 13 dias, sempre que você precisar se centrar, ter clareza, trazer consciência para o seu momento, você vai poder parar, respirar e levar as suas mãos para o seu coração da forma como a gente está fazendo aqui agora. Feche seus olhos, respira, coloca as suas mãos no seu coração. Enquanto você estiver ouvindo essa próxima música que eu vou colocar, que você possa integrar essa ativação com muito amor, com muita fluidez, para poder receber direcionamento sempre que você precisar, para poder fazer os ajustes que precisarem ser feitos, mas o principal, para que o teu coração seja esse ponto onde você possa sempre estar inteira em você. E a partir desse lugar, estar segura. Segura para decidir, segura para caminhar, segura para fluir dentro do seu caminho, dentro dos caminhos da sua alma. Usa a sua respiração para te auxiliar nesse momento. Mantendo as mãos no seu coração. Respirando. Cristalinas, Espíritu Divino, llevando tu bendición curandera femenina. Sentir mexer o corpo, prolongar os Agua es la vida, fluyendo, 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 cantando tu canción misteriosa. Celebrando, alegrando, enseñando con movimiento, bailando los ciclos de la vida. Yo seré como el agua, como el agua, transparente. Como el agua, como el agua, Pode repousar as suas mãos no seu colo agora. tu voz, hablando Respira. en la lengua de la Sente o seu corpo mais uma vez. Percebe ao seu corpo. guía mi camino a fluir con confianza, ser como el río.
uma vez exatamente com intenção, permitir que ela faça parte das suas escolhas diárias. como el agua, como el agua, clara y pura, como el agua, como el agua. Respira profundamente mais uma vez. Sente seu corpo, sente seus pés, sente suas mãos. Vai trazendo consciência para o aqui e agora. Quando quiser, de abrir seus olhos e retornar. Eu vou deixar aqui também no mapa mental para vocês que vão receber o link dessa música. E eu gosto muito, recomendo muito que vocês escutem aí ela, vejam a tradução, né? Apesar de ser bem fácil para a gente entender, não falo espanhol, mas dá super para a gente, né, ir acompanhando ali, entendendo. E eu queria agora finalizar para vocês, trazendo, né, 2 mensagens aí, além de, né, quem tem consciência tem poder de escolha, o fato de que o que você busca também está buscando você. Então, será que olhar para essas trilhas, né, para essa trilha e essas oportunidades que estão dentro dessa trilha, não é justamente a gente começar a buscar com mais consciência aquilo que a gente de fato está buscando, né? Porque isso também está buscando a gente. E se isso está buscando a gente, né? Aprofundando ainda mais um pontinho aí como boa escorpiana, se isso está buscando, se o que a gente busca está buscando a gente, será que não é sobre a gente se reencontrar? E quando a gente se reencontra, a gente também encontra aquilo que a gente está buscando. Então fica aí essa reflexão. E o seu momento é agora, tá? O seu momento é agora e você tem todo o poder toda a consciência e todo o poder de escolha para construir esse momento. Ainda que esse momento precise talvez ser destrinchado em outros pequenos momentos, mas que você se lembre disso, que você esteja inteira em você para não só construir esse momento, mas viver esse momento. Certo, meus amores, é isso é o que eu gostaria de trazer para vocês neste momento. Espero que tenham aí um lindo eclipse, um eclipse potente, transformador, lindo aí na medida do possível, se estiver rolando alguns desafios, mas lembra do cuidado ali com você ao longo desse processo. Certo, meus amores? Tem alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Belezinha, tá? Gente, vou parar aqui a gravação